Olá, meus queridos, muito bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 16 de nove de 2024, setembro indo embora, graças a Deus. Que vá logo, que aconteça logo as eleições para a gente poder tomar as nossas decisões aqui e que Deus nos abençoe para que consiga, de fato, fazer as minhas mudanças, fazer as minhas. Ai, Deus do céu, fazer as minhas manobras e seja o que Deus quiser, né? E vamos que vamos, e vamos que vamos, como diz o outro, né? E vai que vai, e seja o que Deus quiser. Meus queridos, o negócio é o seguinte: muita coisa aconteceu nesse final de semana, muitas muvucas, fofoquinhas daqui, fofoquinhas de lá, e eu tentei ficar quietinho aqui na minha casa, quietinho, só ouvindo coisas daqui, ouvindo coisas de lá. Situações das missões, situações das coisas que tem que sair voando, de fazer executar. Só que tem alguns detalhes que a gente tem que pontuar e verificar, certo? Exemplo, para que as pessoas vão vendo sinais, né? Um exemplo. Na moderação nós temos, acho que 8 pessoas, acho que está mais ou menos isso aí, umas 8 pessoas. E dentro da moderação, olha só o que me aconteceu, tudo assim, dessas semanas, né? Você pode falar assim, essa semana, em questão de 10, 15 dias, né? E o pessoal falou ontem, né? Então nós temos eu, que vendi o apartamento, né? Para fazer a mudança. Nós temos uma moderadora que vendeu a casa dela, assim, do nada, que ela nem estava esperando, de repente a pessoa falou assim, olha, eu vou comprar aí, vou pagar tanto, e tal. E a pessoa vai morar não sei aonde. Também uma outra coisa incrível, impressionante. E teve uma outra moderadora também que vendeu a casa dela e se mudou nesse final de semana, se mudou agora, também para outro lugar. É algo assim impressionante. É muita coincidência que não existe coincidência. Então a energia está para tal, né? Então a energia está para tal situação e vamos que vamos, né? Como se estivesse resolvendo coisas, né, que precisava resolver para que pudesse fluir com maior naturalidade possível as situações. Então, pelo que dá para se perceber, é bem por aí que a coisa está indo. Relatos de filhos que não veem os pais, relato de pais intolerantes com os filhos. São as coisas muito loucas que vai acontecendo. São coisas que a gente vai olhando, observando, e em outros tempos eu acho que não seria bem por aí. Então, um exemplo. Eu, como um pai hoje, se meu filho precisasse de alguma ajuda, de alguma coisa, eu não pensaria duas vezes. Ricardo, não pensaria duas vezes. Eu falaria assim, não, você vem para cá, você vai ficar aqui, o que precisar, como precisar e quando precisar. Se precisar ficar aqui até o dia que eu ficar velho, você ficar tudo lascado, beleza, vou ficar até o dia que bater a bota, depois Deus te bota para arrumar seu jeito. Mas eu estaria aberto para todas essas situações. Ah, professor, mas lá na frente você vai ver que não é bem assim. Olha, eu teria um pouquinho de receio se fosse alguma questão com relação a. Com relação ao quê? Com relação a drogas, né? Então, se meu filho tivesse cheio de vícios, tivesse tudo lascado, aí realmente eu falaria, olha, eu não quero que me rebenta a minha vida, não. Vá para embora, porque não dá. Mas num caso de normalidade, muito pelo contrário. Quanto mais pessoas estiverem junto, mais suporte tem, mais pode me levar. Pô, eu ia ficar feliz. Se eu não tenho carro, se tem um filho que vai vir ali, uma filha, e vai ficar ali, eu ia ficar muito feliz, né? Porque eu vou poder fazer compra sem precisar sair andando para cima e para baixo. Vai ter dia que tá chovendo, vai ter dia que tá não sei o que, vai ter dia não sei o que lá. Eu iria poder ir pro médico sem ficar pegando táxi, fazendo isso aqui, sei lá. Então eu vejo como algo sadio, né? Como algo interessante e bom. Agora, não é a forma que muitos veem por aí. Às vezes,
não é nem pela má vontade, mas para que a pessoa tenha uma liberdade, para que a pessoa tenha, sei lá, tenha a sua vida, tenha a sua situação, e assim vai, né? Então você tem alguns causos, né, algumas situações, alguns detalhes que fazem a diferença de fato, né? Então nós temos algumas análises que temos que entender, né? Que temos que saber como que está sendo acontecendo, né? Então são situações, situações e situações. Só sei que a energia está por aí, as coisas estão acontecendo. A situação, não sei, mas que vale a saber, eu sei sim. A situação mesmo de Birigui, para vocês terem uma ideia. A casa fechou a porta para mim, como eu falei no sábado, certo? Muito bem. Só que olha só como que o ser humano tá, certo? Olha só. Tem uma pessoa que comprou a casa. Tem uma casa lá, uma casa física, que tem um dono. Tem um dono. E esse dono, ele teve um probleminha e teve que se afastar um pouquinho e falou assim: olha, vocês tocam aí a administração e tudo mais, mas a casa é da pessoa, certo? Então a pessoa paga a água, a pessoa paga a luz, a pessoa paga toda a estrutura. Então as pessoas só vão lá para brincar de espiritualidades, pode-se dizer? Ah, não, fazer atendimento de espiritualidades, tá bom. Alguns casos sim, outros casos não, mas vamos lá, só para vocês entenderem como é que é. Então as pessoas estão indo ali, certo? Por caridade, por coisa, porque é um sonho da pessoa que criou a casa. Aí o dono da casa, a dona da casa, pega e me fala assim: não, eu quero que você se hospede aqui, fica aqui, qualquer coisa, você pode ficar aqui sim, e fica aí sim, e tal e tal. Aí entre eles fazem uma reunião e vão contra, e falam assim: não, você não vai ter suporte nenhum da casa, ninguém vai te ajudar em nada, ninguém vai fazer nada, e tal. Se você quiser alguma coisa, te acha um hotel, você fica em algum lugar assim assado. Para vocês verem a coisa como é que é muito louca. As pessoas vão contra a própria dona da casa, de quem fundou a casa, não respeita nem a própria dono. É uns absurdo, tão absurdo, é umas coisas tão assim louca que não dá para entender. Não dá para entender. É uma falta de bom senso, é uma falta de respeito. É uma falta de compreensão, gente, de consciência. Porque a dona da casa é a que paga a luz, então eles não vão pagar a luz. É a dona da casa que paga a água, eles não vão pagar a água. É a dona da casa que não cobra aluguel, é dela. E ela não pode pôr e fazer o que ela quer na casa? Vocês estão conseguindo entender como é que a coisa tá maluca nos dias de hoje? A maluquice tá tanta, mas tá tanta, que chega a ser assustador. Sério, professor, bota sério nisso. Algo assim inimaginável. Então parece que a pessoa vai ver lá o que está acontecendo, vai conversar direito, porque também não pode ser radical, né? Tem que conversar, acertar bonitinho. Mas o pessoal precisa entender, né, cara? Que não é assim que funcionam as coisas, né? Pô, é muita falta de respeito. Ah, mas nós queremos de outra forma. Tudo bem, vocês têm liberdade. Vocês têm um dia da semana para fazer do jeitinho que vocês querem. Mas tem outros dias da semana que eu quero fazer como eu quiser, e por onde quiser, e quando quiser. São coisas bem malucas, mas são coisas que de fato acontecem. E são coisas que. Rapaz do céu, é assustador. Assusta mesmo, é assustador mesmo. E bota assustador nisso. Bota assustador nisso. Então nós vamos e estamos caminhando, nós vamos e estamos galgando, andando, vendo o que está acontecendo,
E as coisas estão acontecendo, e as coisas estão andando, e seja o que Deus quiser, né? E há de querer, e seja como é, e seja como é que não é, e vai que vai, e vamos que vamos, e seja, e vai, e vai. O que eu sei é que as minhas programações para poder ir, já adiantar, já melou meio que tudo assim, né? Então vou represar tudo de novo, ou seja, o pouco tempo que eu tenho vai ficar mais pequeno ainda, vai ficar menos ainda o tempo, e dentro dessas situações, dentro dessas coisas, nós. Nós não, né? Eu tenho que me virar, né? Porque eu tenho a questão do peru que tá para acontecer, que para mim já tô, sabe quando eu tô sentindo que já tá na porta, moço. Tem a situação da mudança, tem não sei o quê. Rapaz, como é que eu vou pro peru se eu tenho mudança para fazer? E minha esposa que vai fazer a mudança? Sozinha? Rapaz, não dá conta não. É muita coisa. Eu fico desanimado para encaixotar as coisas. Por incrível que pareça, passou esse final de semana, eu tinha esse final de semana inteirinho para encaixotar coisa. Eu fiquei tão desanimado que eu não conseguia abrir o porta-mala para pegar as coisas e enfiar ali dentro e fazer alguma coisa ali, enfiar as coisas para lá, para dentro, tal, não sei o quê. Eu não consegui, professor, não consegui. Olhei, tentei, nada. E eu fiquei assim, não consegui. Mas eu preciso fazer, tem um monte de coisinha para fazer. A minha sogra ainda pegou e falou assim: ó, saiu um inquilino da casinha, bem agora, da onde ela aluga. Ela falou: ó, se vocês quiserem ficar lá, pode ficar. Ela não quer que fique com ela, mas ela deixa ficar na casinha. Só que se fica na casinha, diminui a renda deles. É uma renda a menos que eles têm. E aí, vão passar mais dificuldade? E aí, como é que faz? Entendeu? Porque tem que pagar a enfermeira, tem que pagar não sei o quê para ficar cuidando da pessoa, fazer fisioterapia. São umas coisas que a gente fica assim, e aí? Vai para lá, vai para cá? Como é que faz, como é que não faz? Tá bom, pelo menos surgiu mais uma opção, né? Rapaz, olha, é uma coisa impressionante. Está acontecendo tanta coisa, mas tanta coisa de uma vez. É uma possibilidade para outra. Olha, tá parecendo umas 20. Eu falei, nossa senhora, meu Deus do céu. É para deixar a gente maluco mesmo, pra gente não enxergar para onde vai. A gente não consegue enxergar mesmo para onde vai. A gente só cria expectativa e fica ali. E fica ali na expectativa. E fica na expectativa. É tanta expectativa que não vai nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. E seja o que Deus quiser. E há de querer. Então nós vamos caminhando, vamos levando, vamos vendo o que vai acontecendo. E vai que vai. E vai que vai. Bom, dito isso, tem muita coisa que está acontecendo nessa semana. Briga na política, cadeira voando, Trump tentando matar o Trump. Rapaz do céu. Nossa, parece até que tá de noite, gravando de noite. Não, nublou. Deu uma chuviscadinha aqui. De nada, deve ter arrebentado tudo da coisa, porque chuva ácida desse jeito, é Deus o livre. Mas vamos chegar ali já, pera lá. O dólar ontem ficou... Na sexta-feira ele fechou em 5,57, com uma queda de 0,92, um valorzinho bom no meio da desgraça e ruim, né? Que para mim tinha que ser bem menos, né? Para mim tinha que voltar para os R$5. Vou continuar brigando para voltar nos R$5 e seja o que Deus quiser para que volte nos R$5, mas tudo indica que não vai dar porque o povo gosta e quer que gasta dinheiro. Mas vamos que vamos. A Bolsa de Valores da Alemanha está praticamente no 0 a 0, com uma leve queda de 0,22. A Bolsa de Valores do Brasil subiu 0,64, fechou em 134.881 na sexta-feira. Hoje tem uma grande probabilidade de ficar naquela situação de tranquilidade, sem problemas, tudo assim sem nada de movimentos abruptos, só se me acontecer alguma coisa muito grave mesmo, certo? E aí dentro dessas situações, se vai para cima, se vai para baixo, se vai acontecer, se não vai acontecer, se vai, se não vai, se fica, se não fica. Jornal da Infomoney. O Dino, o ministro
o último ministro que entrou lá no STF, o Dino, afasta regras fiscais para combate a queimadas e determina emergência climática. O ministro autorizou o governo federal a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal até o fim do ano. Ou seja, está liberado torrar o dinheiro. O governo federal está liberado para torrar o dinheiro. Torrar o dinheiro. Por causa da crise climática. Mas, professor, precisa. Eu concordo, precisa. A questão é, vai queimar o dinheiro como? Vai usar as Forças Armadas? Não precisa gastar dinheiro. Vai fazer o quê? Vai gastar com o quê? Com replantio? Com equipamentos e fazendo replantios? Olha que legal. Mas a que custo? De R$100 por árvorezinha plantada? Pô, aí não dá, né? Por que custo? R$1.000 uma plantinha plantada? Aí também não dá, né? Que vão tudo morrer no meio do caminho porque não vai ter água para cair? Olha, gente, eu não sei para onde vai, como é que vai ser. O que eu sei é que o povo só fica pensando em crédito. Ou seja, vai arrebentar as contas públicas mais e mais e mais. E quanto mais arrebentar a conta pública, mais o dólar sobe e mais a gente fica pobre. Então, meu pavor e desespero é com isso. Nada mais. O meu pavor e desespero é com relação a isso. Nem mais nem menos. Jornal da Infomoney. China aumentará idade de aposentadoria pela primeira vez desde 1978. Os homens em cargos comuns se aposentarão com 63 anos, em vez dos 60. E as mulheres aos 55 em vez de 50 anos. A mudança será gradual e ocorrerá ao longo de 15 anos. Será que em 15 anos só essa subidinha já basta? Ou não? A reforma da Previdência que teve aqui aconteceu lá e não vai ter como fugir? E no resto do planeta, como é que vai ser? O resto do planeta está conseguindo sobreviver e fazer por quê? Porque lá eles não torram o dinheiro do povo, não faz aposentadoria igual aqui no Brasil, eles guardam de fato o dinheiro do povo. O dinheiro da aposentadoria vira tipo uma reserva do país e não dinheiro corrente que sai gastando. Então nós temos formas de ver o mundo diferente. Mas viva os países que gostam do comunismo. Porque esses torram tudo de tudo e não se preocupam com o futuro, lá no amanhã. Já o pessoal da Europa, lá dos nórdicos, eles já não. Eles já investem em empresas sólidas, fazem coisas sólidas, pegam dinheiro, fundos soberanos e criam estruturas sólidas. Essa é a diferença. Pois é. Então, vamos vendo aonde vai, como vai e por onde vai. Mas que o buraco é mais embaixo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. A China está quebrando, tô falando. Jornal da CNN. E o Brasil vende um monte de coisa para a China. Se a China quebra, o Brasil quebra. Avanço do crédito imobiliário esbarra em juros altos e força a ação do governo. Dizem especialistas. Participação do setor no PIB ficou estagnado entre 9% e 10% na última década. O cenário de estagnação do setor imobiliário em relação ao produto interno bruto brasileiro nos últimos 10 anos vem forçando o governo a pensar em medidas para facilitar empréstimos. Especialistas ouvidos pela CNN apontam o encarecimento do crédito, com juros em 2 dígitos e altos saques da poupança como principais dificuldades para o setor. E vai acontecer mais e mais. E o governo vai fazer o quê? Vai dar um juro subsidiado para comprar casa? Sendo que o governo não tem dinheiro e está pegando com juros a título público com valor astronômico? Qual que é a lógica disso? Não tem lógica, não fecha a lógica. Se fosse para fechar a lógica, o que tinha que fazer?
O BNDES tinha que dar o dinheiro emprestado pro governo, né? Tinha que dar o dinheiro emprestado para o governo. Quem tinha que emprestar o dinheiro para o governo é o Banco Central, por exemplo. O Banco Central deveria emprestar o dinheiro para o governo, igual os americanos fazem. Título público, quem deveria comprar é o Banco Central. Ou o BNDES emprestar dinheiro também, que com juros subsidiado, e ali com juros mais baixos, porque é o povo que está pagando. Eu fico vendo as coisas no Brasil e eu não sou muito de acordo, não. Tem que copiar os americanos. Quem empresta dinheiro para os Estados Unidos? O Banco Central deles, é o Federal Reserve. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos aquele montante, nós temos a reserva, então nós vamos emprestar. Empresta? Então, que crie dinheiro emprestando e fala, tá em dívida, você tem que devolver para mim queimar isso daí. E dinheiro emprestado não é dado não, hein? Vai voltar, hein? Só que é do governo para o governo. A hora que quebrar, eu quero ver como é que vai ser. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Jornal da CNN. Prevista para avançar após eleições, regulamentação da tributária já recebeu mais de 1.200 emendas no Senado. Como é que é, professor? Texto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Proposta tem sido tema de audiências públicas. O arcabouço já tem 1.200 emendas no Senado? É. Esse lixo do arcabouço, essa porcaria do arcabouço, esse estrume do arcabouço, deveria deixar de existir. Para mim, pode cancelar tudo isso de imediato. Eu vou voltar a falar. Tinha que ser o Simples Nacional continuando com a progressão dele com alíquotas e indo por faturamento. Se querem fazer uma coisa que presta, faça o Simples Nacional. Pega o Simples Nacional, que é por faturamento, e vai subindo e vai galgando, gente. Chega a ser uma coisa de retardado, de ridículo. E eu posso falar uma coisa para vocês? Cidades são ricas e ficam felizes, tipo Paulínia aqui do lado. A cidade cobra um IPTU desse tamanhinho. Nossa, cidade boa mesmo para morar, rapaz. Pensa no IPTU barato, nas coisas, o custo de vida barato. Porque a cidade é rica. Petrobras paga os impostos, a cidade é rica. Com o arcabouço, meus queridos, cidades como essa, já era. Cidades onde tem tipo a Vale do Rio Doce, que enche de dinheiro a cidade, já era. Já era, professor, já era. Porque não fica mais lá. O dinheiro vai tudo pro governo federal. E depois o governo federal que vai falar assim, ó, pela população eu dou-te tanto, eu dou tanto, eu dou tanto. Vocês vão ver o que caos vai virar, hein? Escuta o que eu tô falando, hein? Vocês vão ver o caos que vai virar, hein? Vocês vão ver que caos vai virar. E outra, hein? Dinheiro na mão do governo federal, ele vai falar assim, vamos mandar tudo para a região do Nordeste tal, lá no centro não sei aonde tal, lá pro Norte não sei do que da tal, porque eles estão pobrezinhos. A gente vai pagar, entendeu? Porque vai ficar tudo na mão do governo federal, centralização total de todo o poder, de todos os impostos. Desculpa, tá errado. Não vai funcionar assim. Não vai funcionar assim. Jornal AFP. China se prepara para a chegada de tufão Bebinca. A China já teve tufão em menos de um mês. E tá chegando outro, que passou lá por Mianmar, lá para a Filipina, passou pelo Vietnã, passou por um monte de lugar. As autoridades chinesas esperam fortes chuvas neste domingo à medida que o tufão Bebinca se aproxima de densamente povoada costa leste do país. E vamos que vamos. E falando em chuva, Jornal do Globo, G1. Chuvas torrenciais causam inundações e mortes na Europa Central. Alemanha, Polônia, República Tcheca, Romênia mobilizam equipes de bombeiro para conter danos e resgatar desaparecidos. A coisa foi monstruosa. Tipo assim, o limite do rio, no máximo que tinha de sinal assim para alerta total, era um valor. Esse valor subiu 4 metros para cima daquele do alarme.
que já era de alarme para todo mundo sair. Rapaz, 4 metros para cima. O caos total. 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 Autoridades austríacas informam que a província que circunda a capital Viena é uma área de desastre. Desastre. Arruinou tudo. Tudo. Você olha as cenas aqui, você fala, cara, aconteceu muito parecido, não igual, né? Com o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Veio de uma vez, encheu de uma vez, lotou de uma vez, arrebentou tudo. E aquela rua cheia de lama, aquela coisa toda assim, porca. Rapaz do céu. E as marcas de água lá em cima. Tá feia a coisa, hein? Feíssima coisa, hein? Desesperador. Desesperador. Os rios transbordaram na fronteira da Polônia com a Romênia, aonde está tendo aviões de guerra da Rússia entrando direto, que eles derrubaram o drone. Não esquece não, hein? Junta a pecinha de quebra-cabeça. Jornal da Infomone. Já o Brasil terá chuva no sul e sudeste, mas a seca continua nas demais áreas. A área central do país permanecerá apresentando altas temperaturas e clima bastante seco, segundo informações do INMET. Os próximos dias serão de chuva na região sul, se deslocando para áreas de São Paulo e do extremo sul da região centro-oeste. A área central do país, no entanto, permanecerá apresentando altas temperaturas e climas bastante seco, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. 2 regiões apresentarão mudanças nos próximos dias: sul e sudeste. Nossa Senhora! Então nós vamos, como é que vai ser? Ainda continua um trem seco aí pegando fogo? Continua. E é a região ali de grande agricultura, região de Minas, região de Mato Grosso. Essa faixa tá cruel. 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 E vamos que vamos. Jornal da CNN. O que é o Life? Tem o Wi-Fi, W-I-Fi, e tem o Life. O pessoal andou perguntando, mandou para mim. Isso aqui já tinha saído lá atrás, mas voltou a falar de novo na internet. Conheça a tecnologia que pode revolucionar a internet. Não pode revolucionar nada na internet. Falaram, mas não é não. É como se fosse, eles falam, mas é 100 vezes mais veloz do que o Wi-Fi, né? Mas, cara, desculpa, é por LED, luz de LED. É como se fosse a fibra ótica, só que fora do cabinho, no coiso. Imagina aquele mundo de LEDs jogando, afetando a vista sua, sem você perceber, arrebentando tudo. Desculpa, mas é uma coisa meio porquinha. Se for para um ambiente fechado, para não puxar fio de um ponto ao ponto, aí ainda vai. E mesmo assim vai ter poeira, vai ter coisa, vai estragar tudo. É uns negócios que, eu vou falar para você, eles fazem coisas, propaganda, que você fala assim, a hora que você vai ver, você fala, xiii. E tem gente que acredita e fala, que lindo, que maravilhoso. Desculpa, mas não vai. Frequência luminosa não vai. Tanto é que não passa a parede. Se tiver uma paredinha na frente, ele já não passa a transmissão. Entendeu? Desculpa, mas não dá, tá? Então, essas tecnologias malucas aí que o povo vem trazendo, tem umas coisas que prestam, mas tem outras que não dá. Jornal Minutos, Notícias ao Minuto. Esquema contra Moraes é descoberto após suborno e ameaça de morte. Como assim, professor? Esquema contra Moraes? Aqui, ó. A investigação sobre um esquema de intimidação à coleta ilegal de dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes começou após ameaças e tentativas de suborno à delegada Denise Ribeiro, através de um e-mail anônimo criptografado. Como revelou a colunista Letícia Casado, no site UOL, Denise liderou a Operação Acrônito em 2015, que investigava fraudes eleitorais. Durante o caso, a Polícia Federal encontrou documentos ligando a construtora JHSF
a pagamentos de 4 milhões a um escritório de advocacia associado a Moraes entre 2010 e 2014. Opa, pera lá. Então tem um pagamento de 4 milhões do escritório ligado a Moraes? Tem. Então tem um problema ali com Moraes, de fato. Então eles colocaram para fora ali. Mas o caso foi arquivado e voltou à tona agora em 2024, quando esses dados foram usados para ameaçar e expor agentes federais. Então, tipo assim, nós temos um crime que está trazendo outro crime. É crime mostrando crime. E aí eles colocam uma questão como se fosse atacando o ministro do Supremo. Então, a energia dos ataques. E eu vou falando que a energia dos ataques, por quê? Porque eu também estou sofrendo ataques. É pedrada atrás de pedrada, moço. O povo não pergunta o porquê, por onde, por causa do quê, qual que é a consequência, como é que funciona, como é que não funciona. O povo simplesmente vai bombardeando e vai que vai. Como se fosse assim, natural. E eu volto a agradecer as pessoas que fazem as doações e estão me ajudando bastante. Obrigado mesmo, do fundo do coração. Jornal da Infomoney. Saiu ontem isso aqui, fresquinho isso daqui. Fresquinho, maior, e vou falar pra você, já parecia azedo. Datena, o cara da televisão, Datena, agrediu o Marçal com cadeira e é expulso do debate da TV Cultura. Candidatos voltam a se desentender em debate e apresentador parte para cima do adversário. Marçal deixou o programa. Saiu da linha psicológica de ataques verbais e passou para uma coisa física. De fato. Cara, cena de terror. Aí as pessoas pegam e falam assim, pô, mas professor, você viu o que o Marçal falou? O Marçal falou isso. Falou de negócio de genitália, falou de não sei o que lá, que absurdo, falou da sogra, não sei do que, e falou não sei o que lá. Tudo bem, querido. Eu não tô falando que ele tá certo. Pra mim, debate tinha que ser outra coisa. Não ficar apontando, não sei se é mais podre ou menos podre. Porque depois, no fim, é todo mundo tão podre, que a gente fala assim, e agora? Qual que é o menos lixo pra escolher? Entendeu? É tanta coisa podre, é tão podre, que não tem jeito. Se for tomate, ainda dá pra virar extrato de tomate. Fora os outros, e aí? O que vira? Então, cara, a política, ela virou uma coisa nojenta. Só que precisam pessoas estar no meio da política. É igual ontem. Ontem, sei lá se foi ontem, mas no meio dos ataques que eu tô recebendo. Chega um filho do Satanás e pega e fala assim: você está afiliado no partido do Kassab, aquele cara que é bandido, não sei o que lá, você é do Kassab. Eu não sou de Kassab nenhum, meu filho, eu sou de Deus. Eu entrei lá e filiei lá porque eu saí candidato, porque eu preciso de um partido. O Bolsonaro também tá no partido, que não é lindo, maravilhoso. O Marçal também teve que pegar esse partido pequenininho, porque ninguém quis dar partido nenhum para ele. Você é obrigado a entrar num partido, seja qual for. Não tem partido bom e partido ruim. Tem partido cheio de gente. Quem manda são as pessoas. E se você quer mudar alguma coisa, você tem que se enfiar e você tem que estar dentro das coisas. Ou você se envolve, entra dentro das trevas, dentro do inferno, ou você não consegue mudar nunca. Senão você vai ser aquele que só fica vendo erro e fica falando, olha, tá errado lá, tá errado lá, tá errado lá. Pois bem, que bonitinho, o que você tá fazendo para arrumar? Aí eu tô entrando na rede social e xingando todo mundo. Ah, que coisa mais linda. Você virou o fazendeiro de Lúcifer propagando a desgraça para todo lugar. É melhor você entrar fechadinho, escondidinho, quietinho e fazer a sua diferença, de fato, de pouquinho em pouquinho, do que você entrar, ficar como um pavão lá de fora só apontando e metralhando todo mundo. O problema é isso. O problema é que as pessoas são um bando de vagabunda que não quer se envolver, não quer estar ali, colocar a mão na massa e fica falando que os outros que são bandidos. Desculpa lá, moço. Se eu fosse o presidente do partido, você pode ter certeza que ia ser totalmente diferente.
E por que o senhor não é? Porque primeiro você tem que estar no meio, depois você tem que mexer uma pecinha aqui e ali, depois você vai colocar um amiguinho seu ali, outro amiguinho, outro amiguinho, outro amiguinho, outro amiguinho, para que quando tiver uma eleição você pegar e falar assim: olha, o nosso grupo, a nossa chapa ganhou a presidência do partido, então nós que mandamos. Se o povo não entender isso, já era. É isso. É assim que funciona. Se não entender, já era. É igual sindicato. Eu sou da direita, eu não gosto de sindicato. Deveria gostar e deveria entrar no sindicato. Você deveria concorrer para a CIPA, você deveria entrar para o sindicato, sendo um dos candidatos lá para sair para o sindicato. Será, professor? Claro, você tem que ajudar. Em vez de usar a máquina, que é para ajudar os trabalhadores para benefício próprio, você tem que ajudar de fato os trabalhadores. Esse é o problema. Não é que sindicato não presta. Sindicato é ótimo. O problema é que usaram de forma errada. Não é que o socialismo não presta. O socialismo é ótimo. Só que estão usando para benefício próprio. Comunismo, por exemplo, não é que é horroroso. Se você mesclar comunismo com capitalismo, é a coisa mais abençoada que tem. Só que o pessoal quer usar só de um jeito, é o caminho 880, não quer misturar as coisas, as qualidades que tem de uma coisa com a outra e vai empurrando tudo para um jeito só. Não, isso aqui não presta, isso aqui é o demônio. O conceito é interessante, a forma de implantar que é um problema sério. A forma de usar que é um problema sério. O controle que é um problema sério. Nós estamos com problemas de controle e não de ideias de fato. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Só que essa violência aqui vai custar muito caro pro Datena. Isso aqui que aconteceu com o Datena vai ser assim o caos. E eu vou falar uma coisa pro você, hein? Se o Marçal ganhar as eleições, o Datena vai ter que mudar de São Paulo, ele vai ter que ir pro Rio de Janeiro, ele vai pro Sul, ele vai para qualquer outro lugar, mas ali ele não consegue mais ficar não, hein? Jornal da Infomoney, falando nas violências, pra vocês verem a energia como é que tá. Tiros são disparados perto de Trump e FBI, né? Vamos falar FBI, porque o certo é FBI. Mas nós somos brasileiros, então FBI apura possível tentativa de assassinato. E o cara tinha ido lá na Ucrânia, pra linha de frente lá na Ucrânia, e com as conversinhas do Trump de que não vai ajudar a Ucrânia, vai deixar lá se lascar, o cara ficou brabo lá e tentou matar ele lá. Então a coisa tá feia, moço. Tá feia. Mas é a realidade do planeta. Jornal BBC News Brasil. O que se sabe sobre a suposta conspiração para assassinar Maduro denunciada pelo governo da Venezuela? Tem mais outro caso também que estão querendo? Então, conspiração para assassinar Maduro. E tá rolando para cima e para baixo, é mais um, é outro daqui, é outro de lá, e vai que vai, e o caos tá aqui, tá uma baderna sem tamanho. E parece que tinha um grupo de 14 pessoas que estavam conspirando para assassinar o presidente venezuelano Nicolás Maduro e outros altos funcionários do governo. E pode ter certeza que o negócio não vai parar por aí não, hein? Ah, não vai. Jornal RFI. E se não basta, vamos tacar fogo na lenha, vamos embora. Faixa de Gaza, 2 pontos. Jornal RFI. 3 reféns do Hamas morrem após ataque do exército israelense. 3 reféns, 3 israelenses que estavam como reféns, morreram. Agora, eu não sei se foi um livramento ou se foi uma desgraça, porque, moço, venhamos e convenhamos. É melhor desencarnar do que ficar na mão desses caras como refém. Cara, já pensou? É estupro, é não sei o que. Cara, é muito sofrimento. É demais da conta. Eu sei lá, mas o Israel fez um ataque e quem pagou o pato foi o próprio povo de Israel.
mais conflito dentro de Israel, brigando e criando revolta entre eles lá. E se não bastasse isso, jornal Isto É, dirigente do Hamas, diz que o grupo tem capacidade para continuar guerra em Gaza. Ou seja, os caras lá de Gaza não dão braço a torcer. Não vão se entregar. Tá chegando arma mesmo assim para eles. Eles não sei nem de onde tá vindo, mas tá chegando. E esses caras estão usando, fazendo e falaram que vão enfrentar ainda Israel mais e mais e mais. Olha, e sabe lá o que vai ser. A resistência tem uma grande capacidade para continuar, diz Osama Hamdan, deve ser assim, né? Em entrevista à AFP em Istambul. Ah, o cara fica em Istambul, lá na Turquia. Ele coordena tudo lá de longe, no bem bom. E o povo que se lasca em Gaza. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Pois é. E não para por aí. Folha de São Paulo. Rebeldes do Iêmen fazem ataque inédito com míssil contra Israel. Rebeldes do Iêmen, lá de baixo, aqueles que estão atacando os navios lá no mar, né? No Mar Vermelho, fazem ataque inédito com míssil contra Israel. Aqueles míssil intercontinental hipersônico, Israel não conseguiu derrubar e caiu lá dentro do território de Israel. Só ficou alguns feridos, mas que caiu. Que voou. E, rapaz, Israel falou que não vai deixar barato não, hein? Falou que vai botar para quebrar, hein? E eu só observo. Não vai deixar barato. Disse já o presidente Netanyahu que não vai deixar barato. E eu falei, vai ter ataque por baixo, por cima, vai ter todo lugar, até arrebentar tudo. Calma que tá chegando. O caos tá chegando. Jornal da Infomoney. Rússia divide segredos nucleares com o Irã e alimenta temores entre Estados Unidos e Reino Unido. Informações e tecnologias russas podem aproximar o Irã da capacidade de construir armas nucleares. Desculpa, eles já têm. Se a Coreia do Norte já tem, por que o Irã não vai ter? Já tem. Eles já têm as grandes usinas lá, já construíram as grandes usinas. É só uma adaptaçãozinha daqui e dali e já era, já tá ali. É só a gotinha que falta. E pronto, tem as bombas atômicas. Agora, será que na hora de construir uma bomba atômica o Irã se autoexplode porque faz alguma coisa errada? Pode acontecer, não duvido de nada. Deixo aqui registrado, certo? E seja o que Deus quiser. Então a Rússia espalhando a desgraça atômica pelo planeta. E eu só observo. E pra gente encerrar com chave de ouro, essa daqui é pra matar pau. Jornal do Estadão. Isso aqui é teoria da conspiração total. Só que o cara sabe o que ele tá falando. Esse daqui ele sabe o que tá falando. Eu já vi ele falar muitas coisas. Eu nem dou bola, mas esse aqui ele sabe o que tá falando. Jornal do Estadão. Bill Gates, o dono da Microsoft, Bill Gates, 2 pontos, abre aspas. O mundo só tem 2 caminhos nos próximos anos. Uma grande guerra mundial ou uma nova pandemia. Há algumas perguntas que tiram o sono até do filantropo, empresário bilionário Bill Gates. Haverá outras pandemias? As tensões globais chegarão a um ponto de ebulição, provocando uma guerra global? O que nos levaria a esse precipício? Embora Gates, pai de 3 filhos, esteja decididamente otimista em relação às coisas como a inteligência artificial e a erradicação de doenças mortais como poliomielite, ele continua preocupado com uma guerra generalizada ou outra pandemia. Ele citou muita agitação no mundo no momento em que poderia desencadear uma grande guerra. Mas mesmo que esse conflito seja evitado, sim, haverá outra pandemia, provavelmente nos próximos 25 anos, disse Gates, o cofundador da Microsoft. E aí vai. E vamos que vamos. Moço, o que eu sei é que nada sei e que tudo será. Que Deus nos abençoe.
Mando meu abraço de alma e um forte carinho para a Dona Márcia e para a Mônica, que são as duas pessoas incríveis que estão me dando todo o suporte desde sempre e que têm um coração inimaginável. Que Deus abençoe vocês do fundo do coração. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.